Oi, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Estou eu aqui de novo para conversar com vocês. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que é muito importante. Essa semana, eu, inclusive, utilizei muito essa coisa duas vezes, depois eu conto quando, tá? Mas se chama domínio. Domínio é extremamente importante. Quando a gente quer que a nossa vida flua, dê certo, tal, o domínio é uma das coisas, sabe, é do tipo a base, né? O cimento, né, para a gente construir o nosso castelo, entende? É realmente o domínio. Agora, quando a gente fala em domínio, as pessoas pensam em domínio, controle, né? São similares. Eu prefiro sempre usar a palavra domínio porque eu acho ela mais concreta, mais ampla e mais bonita, né? Porque controle tem aquela coisa do mandar, né? De ter o controle. Mas não é isso. Quando a gente fala em domínio, você fala em estar centrado, né? Você volta esse poder para si. E o domínio, gente, é o domínio não de dominar os outros, né? Mas de dominar a si mesmo. Essa semana aqui em Londres a gente, né, viu muito, se falou muito na palavra domínio por causa da morte da rainha. E eu passei por duas situações, né, porque eu fui visitar o coffin dela, né, o velório dela. Eu fui no velório dela no primeiro dia, e ontem, né, eu voltei a ficar várias horas para poder assistir o enterro, né, na primeira fila, como eu digo, e isso precisou de um domínio muito grande no sentido de muito tempo de pé, né? O primeiro dia eu fiquei 9 horas de pé durante a noite toda. E eu executo muito essa coisa do domínio também quando eu faço jejum, né? Que eu fico de 7 a 10 dias só tomando água. Mas aí me lembrou muito, né, gente, algumas palavras do Lester Leverson, mas também do Yogananda sobre o domínio. O domínio, né? Por que eu acredito que o domínio é uma coisa super importante, gente? Porque assim, ó, a falta de domínio, ela vem de muitas vezes de maus hábitos, tá? E os maus hábitos é quando a gente faz uma repetição daquela coisa que a gente acha fácil. É assim que a gente cria um hábito, né? Repetindo uma coisa de uma maneira fácil, ele acaba se tornando um hábito e a gente acaba repetindo aquilo como um automatismo, né? Vamos dizer assim, que é um comportamento automático. O que é ruim é que quando a gente repete muitos nossos pontos fracos, nós vamos nos tornando cada vez mais fracos. Mas se a gente vai repetindo os nossos pontos fortes, a gente vai ficando cada vez mais forte. E nessa hora entra muito domínio, né? O Yogananda, num dos livros dele, ele fala uma coisa muito interessante, né? Uma pessoa que está, por exemplo, fazendo uma dieta e aí vem alguém e diz: Não, mas come mais um pedacinho disso. E aí ele diz: Nessa hora, você tem que ter o domínio, você vai dizer: Não quero, não quero, não vou, não quero. E ele diz: E passe para a próxima ação, que seria, por exemplo, né, levantar da mesa, tá? Mas o que eu vejo muito nessa história é: você tem o seu domínio e você consegue lidar com isso, gente. É tão bonito, né, quando a gente consegue ver alguém que deu certo e você diz assim, meu Deus, né? A gente mede muitas pessoas, o sucesso das pessoas pelo resultado, mas a gente não se dá por conta que o resultado vem exatamente da ação que a pessoa teve antes. A tua vida hoje, ela é exatamente resultado do que tu fez ontem, do teu passado, da tua ação anterior. Então, assim, ó, não tem como fugir disso. E nessa hora, gente, ter o domínio, né, para a gente chegar num objetivo, para a gente conseguir alguma coisa que a gente quer, ter o domínio é fundamental. E isso inclui, por exemplo, escrever um plano, né? Planificar o que se quer, planificar com pequenos degraus, né? Porque quando a gente consegue, a gente enxerga, eu quero chegar lá, entende? Muitas vezes o caminho fica muito duro. Então, o melhor sempre é, para essa disciplina, é você colocar o objetivo e nesse percurso você coloca mini objetivos e vai dando um passinho após o outro para poder até apreciar, né? Mas com esses passos a gente começa a ter realmente mais domínio, né? E quando a gente tem mais domínio e disciplina é fundamental para chegar num objetivo. Tem um dos livros do Lester que ele conta ele faz uma comparação que eu gosto muito,
que a nossa vida é que nem um carro-choque, né? Eu adoro essa história. Todo mundo já esteve num parque de diversões, vocês devem lembrar daqueles carros-choques, né, que ficam se batendo. Todos eles têm um cabo elétrico, né, que é ligado no teto e que aquela eletricidade, né, você vai andando para um lado e para o outro. E o Lester dizia que essa eletricidade seria, por exemplo, a energia que Deus dá a todos por igual, né? Só que umas pessoas pegam o seu carro-choque lá e vão dirigindo, freando, acelerando, sem olhar a direção e ficam batendo para todo mundo, para frente, para trás. Vocês já viram isso, né, gente, no carro-choque? O pessoal bate na frente, bate atrás, bate de um lado, bate para o outro e não vai a lugar nenhum. E tem uns bem espertinhos lá que tem o domínio do carro-choque, eles sabem acelerar, eles sabem desviar do objetivo, eles sabem dar marcha ré quando alguém está vindo contra eles, entendeu? Então isso é domínio. Então eu gostaria que esse vídeo de hoje fosse uma reflexão, né? Para você poder, faz um exercício, né? Anota o que você precisa hoje ter mais disciplina e ter mais domínio. Gente, e de novo, eu não falo do domínio do outro. O verdadeiro domínio é o domínio da nossa vida. A gente está falando sempre em Queen atitude ou King atitude, né? Mas é porque todo esse processo que se tem para ter um pouco mais de sucesso ou de felicidade na vida, ele começa sempre com a gente, né? Então, assim, mais um dos passos, né, da Queen atitude seria isso, né? Você ter domínio. Não existe, mesmo ontem vendo, né, o príncipe Charles, que não é mais príncipe, é o rei Charles, né? Ele chorou em privado, né? Porque para ele não era elegante, por exemplo, não era permitido, não sei, chorar na frente ou mostrar emoções na frente de todos os súditos, vamos dizer assim, de todo o público inglês, né? Ou de todos os chefes de Estado que estavam aqui. Enfim, é muito interessante isso, que as pessoas que têm o poder, mesmo que muitas vezes elas sejam fragilizadas, elas conseguem ter domínio. E aí então fica essa pergunta: você consegue ter domínio da sua vida? Você consegue ter domínio sobre os hábitos ruins ou sobre um objetivo que você tem de emagrecer, de economizar, de mudar alguma perspectiva, de arrumar uma casa melhor, né? De aprender uma coisa nova? Você tem o domínio, né? E sem domínio, gente, as coisas não andam. Então, assim, fica a dica, né, que a gente tem que ter realmente uma disciplina e a coisa mais importante é abandone, né, aos poucos, se for o caso, os hábitos ruins, mas comece a preservar mais os hábitos bons, né? E perseverando com esses hábitos bons, você pode também, entendeu? Ir transmutando a sua energia, né? E ter o domínio disso. Então, assim, pega a direção do seu carro-choque, no seu parque de diversões que é a vida. Pegue essa direção, olhe para onde você está indo, olhe onde está tendo obstáculos, sabe, assim, planeje as coisas, né? E tenha domínio de acelerar e frear. Eu estou indo para lá porque realmente eu estou vendo que está livre, então eu vou, ou eu vou recuar, ou vou frear, mas assim, sempre, né? Saindo do coitadinho e entrando no seu domínio, né? O rei do seu próprio reinado. Olha, hoje eu tô com as palavras meio complicadas aqui, né? Tô o rei do seu próprio reinado. Seja o rei do seu próprio reinado. Um beijo pra você, já tá longo esse vídeo. Bye, bye, bye. A gente se encontra até breve.